Solicito aos vereadores que façam registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao secretário, vereador Pastor Giovanni Máximo, que faça a leitura do ofício do assessor do vereador Cabral. Uma boa tarde a todos. Ofício Gabinete Vereador Aguinaldo Mendes Cordeiro, Nova Serrana, 28 de julho de 2020. A Sua Excelência, vereador Ricardo de Freitas Tobias, assunto comunicação. Senhor presidente, a assessoria do vereador Cabral, a seu pedido, comunica a Vossa Excelência que, por motivo de compromisso inadiável, previamente agendado, o aludido parlamentar não poderá comparecer à 11ª reunião extraordinária, agendada para o dia 28 de julho de 2020, às 15 horas. No ensejo, desejo aos vereadores proveitoso trabalho e agradece a compreensão. Atenciosamente, Bernardino Altieres Teixeira Souza, assessor parlamentar. Então está aí a justificativa do vereador Cabral. Não consta na pauta não, mas está aqui em caráter de urgência, pedido do deputado Fábio Avelar, e como tem prazo e ele precisa fazer as plaquinhas, denominar fazer a denominação lá da comunidade Barreta Barretinho e denominar o trecho da estrada que interliga a comunidade Barreto a Buritis. Vou fazer a leitura para a próxima reunião, a gente está colocando o projeto. Vou pedir o secretário vereador, pastor Giovanni Máximo, que faça a leitura e encaminhamento do deputado Fábio Avelar. Ofício Gabinete 128/2020, senhor presidente, Belo Horizonte, 15 de julho de 2020. Com os meus cumprimentos, sirvo-me deste para sugerir a esta Igreja Câmara Municipal projeto de lei dando denominação ao Longuinho Antônio dos Santos, o trecho da estrada que interliga as comunidades de Barreto e Buritis neste município. É oportuno ressaltar que o senhor Longuinho é merecedor desta homenagem tradicional morador da localidade, onde foi um dos pioneiros a habitar a comunidade juntamente com seus familiares, além de ser muito querido e estimado pelos moradores da região. Face ao exposto, rogo a Vossa Excelência acolher este pleito, pelo que firmo antecipadamente agradecimentos. Atenciosamente, deputado Fábio Avelar. Ofício Gabinete 130/2020, Belo Horizonte, 14 de julho de 2020. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, sirvo-me deste para sugerir à Igreja Câmara Municipal o projeto de lei dando denominação de Josafá da Costa Milagre, o trecho da estrada que interliga a comunidade de Barretos e Barretinho nesse município. É oportuno ressaltar que o senhor Josafá é merecedor dessa homenagem, pois o terreno onde passa a citada via era de propriedade dele, além de ser respeitado e estimado pelos moradores daquela localidade. Face ao exposto, rogo a Vossa Excelência que acolhe esse pleito, pelo firmo antecipadamente agradecido. Atenciosamente, deputado Fábio Avelar. Então está aí, foi feita a leitura e na próxima reunião vamos colocar esse projeto em votação. Esta reunião foi convocada para procedermos à votação dos projetos que estão nesta casa. Projeto de resolução 06/2020, substitutivo que dispõe sobre a suspensão do pagamento de subsídio de vereadores afastados por decisão judicial de autoria da mesa diretora. Antes de colocar em deliberação o projeto de resolução 06/2020, é necessário apresentar alguns esclarecimentos. Na condição de presidente desta Casa Legislativa, devo zelar pela situação financeira da Câmara e, de acordo com a estimativa contábil, não será possível fechar as contas nesse exercício financeiro se não houver alguma providência. Nesse sentido, necessário se propôs projeto de resolução objetivando a suspensão do subsídio dos vereadores afastados.
Sabe-se que o subsídio não é salário, portanto, trata-se de valor atribuído pela prestação de serviço. E, nesse caso, os vereadores afastados estão exercendo suas atividades parlamentares. Não é possível, na atual situação, sustentar o pagamento de 19 parlamentares, sendo que 6 deles não estão em atividades. De 2019 para 2020, a Câmara perdeu mais de R$1 milhão em receita devido à redução do repasse do 12º. Sendo assim, é minha responsabilidade como presidente tomar uma medida para equilíbrio financeiro das contas desta Casa Legislativa, sob pena de sofrer alguma sanção por não atender à obrigação contábil. Desse modo, não vejo outro caminho senão tomar medida mais lógica que é não pagar aos 6 vereadores que, por força de decisão judicial, não está exercendo sua função atualmente. E caso estes sintam-se prejudicados de alguma forma, há possibilidade de pleitear em juízo o que entender cabível. Então, está em discussão, está aberta a discussão. Antes de colocar a discussão em plenário, visando dar maior alcance e efetividade à norma, as razões que orientam o projeto, Vossa Excelência já explicitou, mas nós fizemos uma consulta a outros municípios que fizeram, até a pedido da própria mesa diretora, outros municípios que fizeram a medida. Discutimos na reunião que nós tivemos na semana passada, o município do Paraná, o município de Petrópolis e o município de Governador Valadares. O município de Governador Valadares, nós fizemos um contato direto e eles nos encaminharam a resolução que foi votada naquele município. Inclusive, eu perguntei se os vereadores afastados naquela localidade tinham conseguido reverter a situação, e a resposta foi que esse projeto foi aprovado em 2016 e até hoje eles não conseguiram reverter essa situação. É lógico que nós temos um parecer jurídico que apresenta-se contrário à medida, mas no mesmo parecer ele coloca que existem 2 tribunais de contas com visão diferente, ou seja, é uma matéria controversa. E, tendo em vista essa realidade da Câmara, e tendo em vista discussões que foram travadas com juristas, com advogados, nos faz propor uma emenda, no sentido de acrescentar ao parágrafo único e seus incisos, ao artigo 1º do projeto de resolução 06. Se Vossas Excelências analisarem o projeto que está aí à disposição de todos, diz que fica suspensa a remuneração do vereador sempre que o exercício do seu mandato parlamentar for, isso é futuro, for suspenso por decisão judicial, ainda que a título precário, preventivo ou cautelar, pelo tempo que perdurar a suspensão. Nós entendemos que, da forma que a lei se apresenta, o projeto, ele não teria a efetividade no passado. Então, a proposta nossa é acrescentar, e é uma medida assinada por toda a mesa, pastor Giovanni Ricardo e também o colega Vantuir, no sentido de que o parágrafo único contém os seguintes dizeres. Inclusive, a assessoria nossa já distribuiu aos vereadores, pode distribuir a todos os vereadores. A referida suspensão se aplica, inclusive, aos vereadores que se encontram afastados em virtude da medida cautelar proferida nos autos de número 0452-19-000-441-9 de 3 de maio de 2019 da comarca de Nova Serrana, sendo eles Adair Lopes de Souza, Juliano Marques de Lacerda, Osmar Fernandes dos Santos, Valdir Rodrigues Pereira, Gilmar da Silva Martins e Valdir Rodrigues de Souza, propondo ainda uma alteração no artigo 3º, de modo a incluir a expressão exceto nos casos em que foi declarada a perda de mandato, porque o texto original diz: o vereador que for absolvido em decisão judicial transitada em julgado poderá solicitar o pagamento retroativo e com as devidas correções de valores, vírgula. Aí acrescentamos, exceto nos casos em que for declarada a perda de mandato, porque pode acontecer que a perda de mandato seja declarada ainda por essa casa, ou também pela Justiça, mesmo após uma decisão transitada em julgado. Mas
Então, são essas as propostas que foram assinadas, né, o projeto de emenda assinado pela mesa, que já está à disposição de todos. Mais algum vereador tem alguma dúvida? Então, esse projeto nós vamos votar, então ele será votado junto com a emenda. Está em discussão. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Com a palavra, vereador Jadir. Presidente Ricardo de Freitas Tobias, na sua pessoa, eu cumprimento a todos. No ano passado, eu fiz um pedido à mesa, à presidente, que deliberasse sobre o plenário sobre a suspensão do pagamento dos vereadores afastados. E não houve esse entendimento jurídico na época, né? Mas nós assim, a sociedade num todo, nós temos pago muito caro sobre esse afastamento, e que só gerou, evidentemente, desgaste financeiro, que poderia muitas coisas ser produzida para o cidadão neosserranense, mas antes tarde do que nunca. Mesmo assim, ainda vai gerar em torno de 450 mil, se não me engano, de recurso até dezembro. Então, é simplesmente que para a questão de registro, que no ano passado eu fiz um pedido para que não pagássemos tal valor a quem não é digno. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Terezinha. Eu quero que fique bem claro. Assumi a presidência dessa casa como presidente interina, dia 7 de maio de 2019. Procurei, sim, Ministério Público, perguntando se eu podia suspender o pagamento dos vereadores. Ela me perguntou, eles renunciaram? Eles morreram? Não. Então, por que a senhora quer suspender o pagamento dos vereadores? Eu falei, porque eu vou chamar, né, os suplentes, eu tenho 5 dias para chamar os suplentes, e vai ficar complicado para pagar os suplentes e os vereadores afastados. Ela me disse, eles estão sob investigação. Estão afastados porque estão sendo investigados. O afastamento é para que não atrapalhe as investigações. Então, eu posso até não ter atendido o pedido do vereador Jadir Chanel, porque eu já havia procurado o Ministério Público e feito esse pedido. E não foi possível. Quando você suspende o pagamento do vereador, você tem que fazer um pagamento em juízo. Aquele dinheiro não serve para você pagar nenhuma despesa. É somente fica depositado e a justiça determinando que são inocentes, recebem. São culpados, o dinheiro volta para os cofres públicos. Então, em relação a esse projeto de resolução 006/2020, devo manifestar que sou contrária à sua aprovação, tendo em vista que, por não ter respaldo legal, tal matéria está sujeita a uma ação em caráter de liminar, por ter natureza alimentar e, como vereadora, não posso votar em algo que não se reveste do princípio da legalidade. Nesse sentido, manifesto que sou contrária ao projeto de resolução 006/2020, por ser matéria ilegal. Meu voto é contrário. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Presidente, A palavra, vereador William. gostaria que fosse recortada em ato a minha justificativa de voto, até para efeitos futuros. O que acontece é que eu tenho um entendimento baseado, como eu disse, a matéria é controversa. Sempre que se diz que não se pode mexer no subsídio, diz que
salário é de natureza falimentar, ou seja, é a subsistência. No entanto, eu, nesse momento, estou comungando do entendimento do jurista L. Lopes Meirelles, que diz que a natureza desse subsídio, ou seja, não é salário, é aquilo que se chama de prolabore faciendo. O que significa o prolabore faciendo? Ou seja, se você está trabalhando, você recebe. Existem inúmeras decisões de parlamentares que foram presos e que foi suspenso. Ou seja, eles não morreram. Mas houve uma suspensão porque eles não estavam trabalhando, efetivamente trabalhando. Então, o meu entendimento nesse voto, né, que eu gostaria que fosse recordado em ata, é que a natureza do subsídio, no meu entendimento, seria o prolabore faciendo, e não a natureza falimentar, e por isso eu voto pela suspensão. Eu quero fazer um questionamento. Nesse momento eu passo a presidência do vereador William. Com a palavra, vereador Ricardo de Freitas Tobias. Eu quero deixar bem claro o que nós recebíamos em 2019 e o que a Câmara está recebendo agora em 2020. No ano de 2019, a vereadora Terezinha interina, ela deixou que, para mim poder pagar, R$ 167.216,24. Isso aqui ela podia fazer isso. Ela podia fazer por quê? Porque está dentro da legislatura dos 4 anos. E como nós estamos findando o mandato, nós não podemos deixar dívida para outra legislatura. Então, com rescisão de contrato, contas a pagar, a vereadora me deixou R$ 167.216,24, é o que a contabilidade me passou aqui. No ano de 2019, a Câmara Municipal, ela recebeu R$ 7.788.263,52. Hoje, nós recebemos R$ 6.773,67 até final de 2020, com a diferença de R$ 1.015.000. Nós tivemos uma economia com corte de empresa de vigilância, R$ 18.736, essa economia dá de R$ 185.952 anuais. Então, são medidas que nós estamos tomando aqui, porque se nós não tomar essas medidas aqui, com certeza nós não vamos dar conta de fechar as contas esse ano. Para vocês terem uma ideia, o que a Câmara hoje está gastando é só o necessário, é só a conta de sobreviver mesmo, que o poder precisa para poder sobreviver, nada mais e nada menos, é o que nós estamos gastando. E economizamos muito. Se eu fizer um levantamento do ano passado para cá, que eu não fiz, o que foi gasto o ano passado e nesse ano, vai ver que a economia foi grande, foi muito grande a economia, mas é necessário cortar, suspender o pagamento dos vereadores afastados, senão, com certeza, a Câmara Municipal não vai dar conta de fechar os seus compromissos até o final do ano. Pela ordem, não vou responder ao que o senhor disse, não, mas o contábil dessa Câmara é o mesmo que estava comigo aqui quando eu estava presidente. E tudo que foi passado para ser pago, foi pago. Agora, os vereadores suplentes, eu não podia pagar para eles as férias, o terço de férias, porque ia vencer só dia 7 de maio. Então, era para o próximo presidente pagar. Agora, todas as dívidas que foram efetuadas, inclusive sobrou saldo. E até o assessor do pastor Giovanni me pediu para pagar para ele o terço de férias. Eu disse a ele, se sobrar eu pago. E sobrou dinheiro no caixa e eu paguei. Mas todas as economias que foram pedidas para me fazer, eu fiz. Trabalhei sem chefe de gabinete, sem diretor administrativo, não contratei ninguém, pelo contrário, só exonerei. Eu não tive uma contratação sequer. Agora, se fala que teve dívida, traz o contábil. Traz o contábil aqui agora e manda ela mostrar. Porque tudo o que mandou eu pagar, eu paguei.
Eu não admito, Ricardo Tobias. Terezinha, está aqui. Não admito. Documento, ele não. Aqui, documento, está aqui na minha mão. Aqui. Então eu não vamos tô chamar falando, a Deise. eu não estou falando aqui da minha boca. Aqui, ó. Nós tivemos. Eu quero a suspensão da reunião. Nós tivemos a diferença de. Você recebeu na época R$1.015.195,92 a mais do que a Câmara está recebendo aqui agora. E está aqui, ó, com as rescisões, foi deixado de pagar no seu mandato aqui, ó, está aqui escrito. Qual aqui. rescisão? Presidente, com o devido respeito, o senhor passou a presidência para mim e eu gostaria de encerrar essa discussão. Por quê? Não, eu não gostaria não, vereador. Terezinha, porque nós estamos discutindo o afastamento dos vereadores, Então. A suspensão dos salários. Nós podemos discutir essa Não questão. é o seu nome que está falando. Então o senhor tem que respeitar. Nós podemos retomar essa discussão, então, mais Não. adiante na reunião? Não, eu quero a contábil, que é um direito meu. Você Vere- entendeu? É um direito meu. Vereador, então vamos pedir a presença do contábil, porque Sabe? isso aqui- Porque- Enquanto o contábil não desça, então, para esclarecer esse ponto levantado pela Terezinha. Agora, foi cortado o Fundeb. Não foi eu que cortei, não. Pois é, então. Aumentou a população, diminuiu o pagamento da Para vocês verem Câmara. a Não diferença. foi eu também. Para ver a diferença de 1.015.000. Então quer dizer que não é E que eu pode estou o fazendo vereador mal que governo. quiser rir, fazer Vereadora crítica, Terezinha, não tem problema. vereador Ricardo, vamos respeitar o público Porque presente. se teve uma As dívida, a pessoas Deise estão tem em que casa, falar. vereador Remito, está querendo manifestar. Remito, traga a paz, por favor. Não, desculpa aí, mas boa tarde, presidente. Eu acho que você deveria ter procurado ela e resolver. Justamente, internamente. Resolvesse isso em casa. Tem uma ditado popular que fala que roupa suja lava-se em mas, casa. ô, vereador- Então, dá licença, deixa eu terminar. Então, porque fica muito ruim, por exemplo, ninguém quer ouvir mais a Câmara. Por quê? Fica um debate aqui que o pessoal lá que está ouvindo não quer saber disso. Então, essas coisas são coisas internas, que tem que ser resolvido interno. Então, eu acho que aí está ferindo também, eu como vereador, a nossa fala aqui, porque, igual o Zé Faquinha falou, que ontem não tinha ninguém ouvindo a nossa reunião. Então, o pessoal está desacreditado, é por isso mesmo, porque esse bate-boca aqui, eu acho que não precisa disso, não é hora disso. Desculpa a Terezinha, depois ela pode se manifestar e provar que ela não tinha culpa. Mas fica para depois. Eles estão fazendo, eu vou consertar aqui o erro aqui. Está me passando aqui agora o seguinte, ficou uma rescisão de R$46.000 para mim poder pagar. E ficou uma sobra de R$5.318. Então, foi o seguinte, o que me passaram aqui foi essas rescisões que realmente você está falando que não tinham sido vencidas, mas Justamente. não é isso? Mas que eu não deixei nenhuma dívida, eu não deixei. Então é o seguinte, então vamos consertar aqui o erro aqui que está me passando. Perfeitamente. Aqui. É porque eu não estou falando nada mais, nada menos do que me passaram. Então aqui, ó. Mas o que te passaram está errado. O Eduardo consertou aqui agora, me falando aqui que teve contato com a contabilidade, que realmente você deixou R$ 167.206,24 para me poder pagar. Mas não tinha nada vencido. Justamente. Ainda ia vencer. Não estava vencido. Era maio. E como que eu ia pagar em dezembro uma coisa que ia vencer ficou em maio? Ficou uma sobra de R$ 5.318,57. Então está consertado. Muito obrigado, eu te agradeço, esse equívoco. Presidente. De falar a verdade. Eu devolvo a presidência para que o senhor coloque em votação e discussão o projeto da suspensão. Sim. Presidente. Com a palavra, vereador Pastor Giovanni. Eu creio que a decisão que nós estamos tomando aqui, se tomasse ela antes, não mudou em nada, né? Se tivesse tomado antes. Na verdade, ia favorecer e muito ao momento que nós estamos vivendo agora. E uma das coisas que mexer com o direito dos outros não é fácil, a gente sabe disso. Mas quando nós lemos aqui no artigo 3º, o vereador que for absolvido em decisão judicial transitada em julgado poderá solicitar o pagamento retroativo e com as devidas correções de valores, exceto nos casos em que for declarada a perda do mandato. Então, isso aqui é uma garantia para o vereador e nós estamos percebendo
que esta decisão, imagino eu, não como presidente, mas isso aí é uma decisão que o presidente está consciente desta necessidade. Então eu imagino que existe uma garantia, né, por parte dos vereadores que realmente vão ter os seus salários, pelo menos é a proposta que está sendo colocada aqui, não sei se vai ser aprovado, mas se caso for aprovado, eles vão ter o direito de recorrer, e isso dá uma garantia e uma tranquilidade a mais para a gente poder estar pleiteando esse projeto de resolução. Obrigado. Presidente. Presidente, vereador Chiquinho. Pela ordem, o vereador Remirto pediu a palavra. Vereador Idalino? Vereador Idalino com a palavra. Boa tarde, presidente, ao público, ao servidor, na pessoa do Tiago, da imprensa. Eu estou conversando com um colega aqui, eu sou até a favor de suspensão de salário da pessoa que não está exercendo os seus, no seu serviço, mas é uma ordem, ordem judicial. Só que acontece, eu só fico preocupado que nós todos somos pais de família, eles também são pais de famílias. Só acho assim que nós podíamos ter pensado melhor, porque nós já recebemos nosso salário, eles já estão esperando o salário esse mês. Se pudesse colocar a partir de agosto, eu acho que todos os vereadores aqui seria favorável. Por quê? Por exemplo, eu fiquei tem informação aí que um vereador está fazendo tratamento, a esposa está fazendo tratamento e tem criança pequena. O cara já fez compromisso, completação de casa, aluguel e tudo mais. Então, isso me preocupa muito, porque nós temos que ser humanos nessa parte, a gente tem que olhar, né? Eu acredito, aí sim, eu sou favorável de suspensão, que depois eles recorrem à justiça. Da mesma forma que eu não voltei para caçar, que eu falei que eles vão para a justiça, da mesma forma. E eles, na própria resolução fala, né, que a suspensão, que eles têm o direito sim de recorrer. Só gostaria que nós tivéssemos essa consciência de a gente colocar a partir de agosto. Porque aí você vê, já tirar, que já era para ter recebido. Só vejo isso aí, a dificuldade nisso aí, sabe? Pro lado humano deles, que eu sei que está precisando. Vereador Idalino, eu concordo com você plenamente, tudo que você falou. Só que a Câmara hoje chegou na situação, devido à diferença de R$1.015.195, a Câmara não tem dinheiro no momento para poder pagar. Né? Não tem como né? Isso aí eles vão ter que entrar na justiça e olhar direito. E só corrigindo aqui, vereador Terezinha, o que está escrito aqui foi uma confusão da minha parte, você me desculpa, a Deise me explicou aqui agora, esses R$167.216 foi a economia que nós fizemos com as rescisões que eu fiz esse ano, de R$167.216,24. Me corrija se eu estou errado, a Deise, por gentileza. Boa tarde a todos. É isso, foram alguns cargos, né, que foram extintos para adequação do percentual de folha. Então, são alguns cargos que estavam no SAJ dos vigias. Esse valor, se tivesse continuado até 31 de dezembro, representa 167 mil. Então, ele deixou de gastar 167 mil quando ele efetuou essas rescisões. Com relação às férias, se o senhor não me questionou, mas só para adiantar, que tem essa questão aí de férias, que vem vindo, mas é que o presidente ele pode deixar para fazer as rescisões, deixar de fazer para o próximo ver se ele vai continuar ou não com aquelas pessoas. Então, vem acontecendo isso, a Terezinha pegou, né, que o Osmar, por ter continuado como presidente, ele não rescindiu. Então, ela também pegou algumas férias que não tinham sido gozadas, né? E não tinham sido feitas rescisões, não foi indenizada. Então, hoje a casa tem aí um valor de 65 mil, né? Que se por acaso precisar de rescindir hoje, nós temos que indenizar, porque elas não foram gozadas e nem indenizadas. Então, essa questão de férias, ela vem vindo já há algum tempo, né? Não cada presidente pode fazer dessa forma,
né, ele não tem a necessidade de fazer a rescisão dia 31 de dezembro, porque ele não sabe a vontade do próximo presidente. Se ele quiser continuar com aquele servidor, ele não deve rescindir, né, porque é até imoral indenizar férias em 31 de dezembro e recontratar a pessoa dia 2 de janeiro. Então, vem se fazendo dessa forma, é uma questão que um presidente vai herdando do outro. Odeis, Deus abençoa, viu? Eu tinha certeza da sua resposta, porque você me acompanhou o tempo todo, e graças a Deus nós fizemos tudo certo, dentro da legalidade, e agradecer ao senhor também, presidente Ricardo Tobias, por o senhor ter reconhecido e falado em público, porque eu fico muito feliz, porque só Deus e eu sabem o tanto que eu juntamente com os servidores, lutamos para colocar tudo em dia nessa casa no ano de 2019. Você está de parabéns, você fez uma boa liderança aqui com o presidente aqui, e eu sei que você também lutou aqui para manter as contas em dia, né? E a gente sabe que às vezes não é culpa nossa do que aconteceu aqui, né? Na verdade, nós perdemos aqui, se a Deis pode me corrigir aqui, com o Fundeb e com o Duodécimo, nós perdemos R$211 mil mensal. Foi isso mesmo, Deis? É isso mesmo, representa mais de 2 milhões, né, ao longo do exercício, que é o corte de 1% e o corte do Fundeb da base de cálculo do Duodécimo. Isso é anual, não é isso? Isso, anual. Então nós perdemos aqui mais de 2 milhões de reais anual. Então é por isso que nós estamos tendo dificuldade aqui de governar essa casa. E a gente tem que tomar medida dura para que amanhã não fique a situação pior. E é por isso que nós estamos tomando essas decisões aqui. Não é porque a gente está querendo, não, porque são decisões que têm que ser tomadas. Vereador Remirto. Presidente, eu parabenizo a mesa pela coragem de fazer esse projeto e apresentar para que ele seja apreciado e seja votado. Eu sou a favor. Quando nós votamos aí na cassação, apesar do voto ser secreto, alguns assessores, até vereador falou que eu traí, colocar nas redes sociais, música por aí, que eu traí. O voto foi secreto, não sei como, porque ele sabe que eu votei contra. Mas era o seguinte, aquela votação estava atrelado, se o vereador fosse cassado, ele ficava 8 anos inelegível. Então eu tenho certeza que muita gente queria cassar os vereadores porque era um adversário a menos. No fundo, um bocado é. Então, aí eu votei contra, porque eu achava injusto você votar e o vereador ser cassado e ficar 8 anos inelegível. Tem vereador que foi eleito e foi afastado, eu tiro o chapéu para ele, vou dar um exemplo. O Valdir da Festa Junina, ele teve mais de 1000 votos, ele teve 1.100 e poucos votos, parece. Então, um cara desse ele não pode ser ruim. 1000 e tantas pessoas acreditou nesse vereador, nesse cidadão, para ser representante. Então, como eu não sentia que, no dele, falar a verdade, eu votei contra, porque muita gente, eu ia contra mais de 1000 pessoas. Agora, para parar de pagar, eu voto sim, sou a favor, parabenizo vocês, porque eles não estão trabalhando. E aí, eles podem candidatar de novo, e como o pastor Giovano falou, eles podem entrar na justiça e pedir o salário retroativo, se a justiça não os condenar. Então, quem somos nós para condenar, se a justiça não vai condenar? Então, sou totalmente de acordo, parabenizo a vocês, é uma maneira de saída do problema que vocês estão tendo, e você principalmente, que você é o responsável pela casa, do pagamento. Parabéns, eu sou totalmente de acordo. Presidente. Palavra, vereador William. Parabenizo a sua decisão, até de voltar atrás naquela discussão e reconhecer o esforço da vereadora Terezinha, que eu sou testemunha, né, de todo o esforço e empenho da vereadora aqui à frente desta casa. E esses números que a Deise apresenta, se a gente for retomar o primeiro ano, que foi um ano de muito enxugamento também, do pastor Giovani, com esses 2 milhões a menos, nem a gestão do pastor Giovani seria viabilizada. Porque se você for deduzir dos 2 milhões aquilo que foi devolvido, faltaria dinheiro, né? O próprio vereador afastado Osmar Santos brada aos 4 cantos aí de que na gestão dele não faltaria dinheiro. Com esta realidade que hoje nós temos, ele não fazia nem para o café. Então essa é a verdade que tem que ser dita. Agora, em relação a alguns apontamentos, até para poder dar mais tranquilidade e celeridade a esse processo de votação, gostaria também que registrasse em ata
uma consulta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, de número 06321/2018, do município de Hidrolândia. E gostaria de que fosse recortado em ata o seguinte trecho. O efetivo exercício da atividade de vereança é condição para o recebimento do respectivo subsídio, tendo em vista a sua natureza pro labore faciendo, ressalvada a hipótese de decisão judicial em sentido contrário, cabendo à Câmara Municipal decidir pela concessão ou não da licença. Isso, em analogia, diz respeito à questão de que se está trabalhando, recebe, não está trabalhando, a Câmara pode definir. E para uma maior segurança, eu gostaria de dizer para vocês que eu recebi a informação de que, tendo em vista a publicação da ata desta reunião, não sei qual, mas um dos vereadores, ou mais de um dos vereadores afastados, pediu uma liminar na Justiça para poder fazer cessar essa votação, e, segundo nos chegou, foi negado com o seguinte argumento: vereador afastado quer impedir que a Câmara cumpra sua missão precípua, que é a de votar, e não pode suspender votação com base em mérito do projeto. Então, mais uma vez, reafirmo meu voto sim. Coloca agora, mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Eu voto não, por todos os pareceres serem contrários. Coloca agora em votação o projeto de resolução, juntamente com a emenda 06/2020. Em votação. A emenda que o William apresentou aqui. Puta que pariu. Eu vou assim, eu nunca vi, não. Vamos ver na única, Goiás. Nós podemos fazer, né? Já fez, para livrar isso da justiça. Declaro aprovado o projeto de resolução 06/2020, substitutivo, juntamente com a emenda, por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. Senhor presidente, apresentar um requerimento aqui assinado pelo vereador Zé Alberto, Terezinha e o Chiquinho Planalto. Vou pedir o vereador pastor Giovanni que faça a leitura do requerimento 2020, do pedido de adiamento referente ao projeto de lei 044/2020. Requerimento /2020, Nova Serrana, 28 de julho de 2020, excelentíssimo vereador Ricardo Freire Tobias, presidente da Câmara de Nova Serrana, assunto pedido de adiamento referente ao projeto 044/2020. Excelentíssima senhora presidente, veio por meio deste requerimento, diante do artigo 150 do regimento interno, solicitar o adiamento da votação do projeto de lei 044/2020. Tal solicitação se faz jus, pois pedimos a vossa senhoria que considere, ouve os representantes ou os funcionários públicos desse município, pois entendemos que essa egrégia Casa Legislativa tem como sua maior virtude o diálogo e ouvir as partes interessadas sobre tal projeto. Espero poder contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa. Sala de Sessões José Batista de Freitas, 28 de junho de 2020. Zé Alberto Fonseca, Terezinha e Célia do Carmo. Lembrando que esse projeto 044 ele tem prazo até sexta-feira. Eu vou deliberar para o plenário
Se o plenário concordar, nós vamos fazer uma extraordinária para sexta-feira. Presidente, só constar aqui, porque só está a assinatura, né, do Chiquinho, o nome dele não está, então, o Chiquinho também, tá? Sim. Então está deliberado para o plenário. Presidente. Vou consultar o plenário nesse momento, porque esse projeto nós temos prazo até sexta-feira, é o último dia que nós podemos fazer a votação desse projeto. Presidente. Sim. Eu até conversei com a Sônia antes da reunião e eu não comungava com a ideia de que o sindicato não tivesse tido uma orientação ou um ofício por parte da Câmara. Eu não concordo com isso, que eu creio que o sindicato deveria ser notificado, né? E isso aí foi um erro. Mas esse erro, ele não impede que nós venhamos deliberar esse projeto para votação, uma vez que também na conversa com a Sônia, eu perguntei, mas o projeto pode ser votado? Ela falou comigo que pode ser votado. Então, nessa tranquilidade, lógico, isso aqui é uma questão do meu posicionamento. Então, eu creio que o sindicato, pela pessoa da Sônia, pela pessoa da Jocely, eu quero que até me penitenciar aqui, porque também eu sou a mesa e eu acabo sendo parte desse erro, né, que o sindicato não pôde. Por isso que eu fui lá, eu conversei, e quero aqui, com todo respeito, a Sônia, a Jocely, pelo trabalho, porque eu até falei com ela, que elas eram igual duas juntinhas de boi, elas pegam o negócio e elas vão, e todas as vezes que eu tinha alguma coisa para resolver a questão do sindicato, eu fui lá, eu sentei, chamei ela, nós fomos lá, nós conversamos, e eu creio que não seria diferente. Se caso eu visse que não pudesse tramitar o projeto, eu não aceitaria, eu falaria de público, que eu não aceitaria que esse projeto continuasse para a tramitação. Mas, diante dos fatos, eu não sou a favor dele ser adiado a votação, não. É que ele seja votado hoje. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. Boa tarde a todos os vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, se esse projeto for adiado, eu quero que conste em ata que eu viajarei quinta-feira, só voltarei no domingo. Eu não estarei aqui para votar esse projeto. Só queria que constasse em ata, porque nós estamos de recesso, é claro que a gente tem as obrigações da gente, mas eu também tenho a minha obrigação, que eu já fiz compromisso. Então, eu só estarei aqui para votar esse projeto, se tiver que votar na segunda-feira. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma consulta à Sônia, presidente, se ela tem interesse que esse projeto seja votado hoje ou que nós adiamos para sexta-feira. Isso é importante. Presidente. Então, você aprova de colocar o projeto hoje? Não, se a senhora falar que quer pôr para sexta-feira, eu vou respeitar a opinião da senhora e nós vamos... nós vamos... Presidente. Deixa eu ir rapidinho, vocês não quis ouvir eles. Então, faça o que vocês quiserem. Senhor presidente, nós estamos apresentando o requerimento, está nas mãos do senhor, eu não vejo prejuízo de nós adiar essa votação para sexta-feira, então eu peço ao senhor... Então vou deliberar para o plenário vai decidir, então. Zé Faquinha. Sim. Estou fazendo a pergunta, você quer que vota hoje, põe para votar hoje ou põe na sexta-feira? Projeto de lei 044. Igual a Sônia falou... Votar hoje eu voto, se for votar sexta eu voto. Todo jeito eu vou votar sim? Não, mas você quer hoje ou sexta? Pode ser hoje. Dóia. Presidente, eu gostaria de pedir para que você acatasse o pedido da Terezinha mais do Zé Alberto. Sim. E do Chiquinho, porque... O vereador Jadir. Presidente, com todo respeito que eu tenho aos colegas vereadores, com todo respeito que eu tenho aos servidores do município, eu sempre, foi dezenas de vezes que eu disse
que, por favor, vereadores, quando entrar um projeto na terça-feira, retire ele da sua pasta, leve para o seu gabinete ou para casa, estuda ele primeiro, para quando chegar aqui, a pessoa já está ciente, pelo menos, do que fala o projeto. O que acontece, presidente? Foi protocolado esse projeto dia 17 de junho. E teve maior problema na reunião de comissão, falando que esse projeto goela abaixo. Eu peguei esse projeto, assim que deu entrada, foi na mesma semana, eu tive lá no escritório do Fundo Previdenciário, que agora não é mais no centro administrativo. E, conversando com o servidor ao balcão, até eu quero frisar novamente, pedir perdão, desculpa, perdão, à servidora vice-presidente Gilceira, porque ela chegou no momento que eu estava já apresentando para o servidor esse projeto, que eu queria uma orientação dele, do servidor. Ela chegou, só que aí ela estava no celular e também anotando alguma coisa também. Então, eu achei que ela tinha participado da leitura, e ela falou que não. Então, por isso que eu peço desculpa, porque ela estava sim, mas não participou. Mas o servidor do Fundo Previdenciário poderia também ter notificado eles também, porque eu tive lá, eu questionei, e da mesma forma que eu tive na mesma semana que deu entrada, os 12 vereadores, porque eu fui, teria o mesmo prazo e direito de procurar, assim como eu procurei. Então, esse projeto, ele é uma adequação da lei federal. Esse projeto não tem como colocar emenda, não tem como modificá-lo. Então, prorrogar essa votação para sexta-feira, qual que é o sentido? Eu rejeitei 2 pedidos de vista, porque não tinha fundamentação. Eu vou aceitar pedido de vista como presidente da comissão, quando tiver um fundamento para ser buscado. Agora, não houve, qual o fundamento de julgar para sexta-feira? Vai fazer o quê? Vai falar o quê? Vai trazer resposta de quê? Vai trazer uma emenda numa lei federal? Presidente, é hoje, agora, vamos acabar com isso. Presidente. Só um minuto. Lembrando, o vereador Zé Alberto, vereador Terezinha Dalino, tem 45 dias que foi dado entrada do projeto nessa casa. 45 dias. E qual o dia que o senhor comunicou ao sindicato? O sindicato fazer o parecer? Aí é a comissão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Terezinha. A questão não é sobre os vereadores ter analisado o projeto, não. Todos os vereadores, quando termina a reunião, cada um pega todos os seus documentos e leva para o seu gabinete para poder estudar os projetos. A questão que está sendo debatida aqui é de não ter sido comunicado ao Sindicato dos Servidores Públicos, de não ter convidado os servidores para estar aqui presente. A questão não é que os vereadores não analisaram os projetos, não. A questão é que nós queríamos que eles estivessem aqui. Igual fazíamos antigamente, de sentar, conversar e mostrar para eles a realidade do projeto, do documento. Era simplesmente isto. Então eu peço mais uma vez desculpa a Gilceira, desculpa Sônia, porque nenhuma das duas foi comunicada realmente, nem o servidor foi convidado, mas eu deixo aqui o meu respeito a todos eles e digo, se for para ser votado hoje, eu voto em consideração a eles, mas que eu gostaria que houvesse essa comunicação. Está faltando comunicação entre Câmara e servidor. Presidente, só uma complementação? Sim. Aqui, senhor presidente, foi eu que pedi a Vossa Excelência, no início do ano, que todo projeto que entrasse à casa passasse pelo contábil, tivesse uma resposta do contábil. E Vossa Excelência atendeu o meu pedido, e que todo projeto tem, sim, acompanhamento do contábil da casa. Esse aqui, não necessário todos, mas aquele que vier, o projeto que vier algo relacionado ao servidor público, eu peço a Vossa Excelência que os servidores da casa esteja, diante a sua orientação, passando o projeto
que cabe a eles acompanhar. Obrigado. Sim. Antes de passar a palavra para a Sônia, eu quero dizer que, quando eu estava presidente dessa casa também, eu fiz um documento pedindo que todo o projeto passasse pelo jurídico e pelo contábil da casa. Muito obrigada. Presidente, é só para poder participar da discussão, né, que ficou polarizada aí, houve uma discussão um pouco mais cedo, antes de eu vir para essa reunião, acerca desse percentual, que é uma situação que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Ou seja, nós estamos diante aí de uma legislação federal. Na minha opinião, essa alteração que a gente faz em âmbito municipal, ela tinha que ser até desnecessária, porque isso desgasta o nosso município, enquanto vem aí uma orientação que é federal. Mas eu discordo, né, do posicionamento, em parte, né, do vereador Jadir, de o que pode ser discutido, já que isso vem de cima para baixo. Por exemplo, como eu não faço parte das comissões, não sei qual que foi a direção das discussões, mas o artigo 3º diz que esta lei entra em vigor a partir do primeiro dia subsequente aos 90 dias posteriores à sua publicação. 90. Podemos chegar a 120, para que no mês de dezembro, o servidor que tem um recurso a mais, tem um 13º, tem a melhor condição. Nós temos um efeito da pandemia certamente mais rebatido, como também pode ter um entendimento de 150 dias e vigorar a partir do 1º de janeiro de 2021. Ou seja, existem possibilidades que eu desconheço agora se seriam possíveis ou não, mas que teria como a gente chegar numa sexta-feira, até diante de um compromisso do sindicato de expor aos servidores, muitos deles não sabem, não têm ciência disso, que nós estamos diante de uma situação que é inevitável. Essa votação tem que acontecer até 31 de julho, e esse percentual de 11% para 14% é uma coisa que vem de cima para baixo. E nós estamos diante de um déficit autorial do fundo, que não é segredo para ninguém. Eu acho que se a gente votar hoje, a gente resolve um problema, mas cria outro. Se todo mundo estiver disponível a votar sexta-feira, eu acho pouco provável que mude o voto. Acho muito pouco provável que mude o voto, mas pode, talvez, mudar a proposta. Se o executivo falar, não, nós precisamos disso, porque essa discussão também passa pelo fundo, porque o dinheiro aqui é o dinheiro do fundo. Agora, o município, ele entra com os aportes, que é aqueles complementos quando existe o déficit. Então tem que saber esses atores, porque num projeto como esse, precisava do sindicato estar aqui, precisava do fundo previdenciário estar aqui para demonstrar a realidade. O fundo também não participou. A gente olhou assim, o sindicato não participou, mas o fundo também não participou, para falar da viabilidade. Porque quando existe uma situação que ela é prejudicial ao fundo, aí fala déficit autorial. Quando existe uma situação que é benéfica ao fundo, não, os servidores têm 40 milhões na conta. Ou seja, quando eu preciso justificar a deficiência do fundo, eu falo que tem déficit. Quando eu preciso, muitas das vezes, fazer um sacrifício no sentido contrário, eu falo, não, tem muito dinheiro em caixa. Financiamento, refinanciamento, não, tem muito dinheiro em caixa. Então, nós precisamos dessa discussão. Essas reuniões de comissão, nós temos a reunião de comissão segunda-feira, mas tem a quarta, né, ou as terças, mas tem a quarta, tem a quinta, nós acabamos com os processos de cassação, vamos trazer o fundo, vamos trazer o sindicato para dialogar, aí a gente fica na plateia e deixa os atores discutindo. Aí a gente vai e bate o martelo, porque nós não podemos fugir da responsabilidade. Mas sexta-feira eu estou aqui para votar. E se for inevitável, como falaram que é inevitável, nós vamos ter que votar, sim. Agora, se for dentro de uma proposta melhor, quem sabe a gente não volta com uma proposta melhor para o servidor, ou do contrário, com ele conscientizado que é uma medida inevitável, que essa Câmara não tem culpa. E eu acho que é o seguinte, sexta-feira eu estou aqui disponível, também estou na quinta.
se não quiser deixar para sexta, né? Mas dia 31 tem que votar, então esse é o meu entendimento. Presidente, só uma complementação na fala do William. Me deu branco agora qual projeto que foi, que houve uma discussão também nas comissões, e que o nobre colega William trouxe uma visão depois, que eu achei muito interessante, que o projeto a qual a gente discutiu, ele poderia ser aprovado e depois feito um projeto alterando a data. Ele trouxe essa questão. Então, da mesma forma, como a gente tem que votar isso até dia 31, a gente pode votar hoje e a gente tem 90 dias para fazer um projeto pedindo a prorrogação desse prazo. Presidente. Foi do IPTU, né? Está aguardando para falar, gente? Vou dar a palavra para a Sônia. Não, o que eu queria comentar é o seguinte: votar, gente, é uma lei federal, tem que votar, entendeu? Nós, infelizmente, o servidor efetivo, ele paga 11%, vai passar para 14% do salário dele. O que eu estou pedindo? A mesma proposta que o William fez, que tragam para nós, se possível. Mas é igual eu falei com vocês, tinha que ser discutido antes. Não adianta a gente querer fazer as coisas em cima, entendeu? Porque se tivesse discutido... Agora, o presidente da casa falou que entrou o projeto há 40 e não sei quantos dias atrás. A Câmara não comunicou ao sindicato, mas o sindicato também não está alheio, não. A gente sabe desse projeto desde o dia que ele entrou. Tanto é que o jurídico do sindicato já analisou ele e tem o parecer dele. Hoje eu pedi, quando eu vi ontem, né, foi postado 5:02, parece, que hoje entrar em pauta, eu liguei para o jurídico hoje e falei, me manda o parecer. Ela falou comigo, Sônia, eu estou na estrada. Eu te perguntei ontem, ela estava em reunião no sindicato ontem. Falou assim, eu te perguntei ontem se o 44 ia entrar. Eu falei para ela que não ia, porque ninguém me falou nada. Entendeu? Então, o que eu... Mudar, gente, a situação, infelizmente, não tem jeito. Não tem jeito de mudar a situação, porque é uma lei federal, entendeu? Agora, se tiver proposta, vocês têm que pensar que nós estamos dentro de uma pandemia. Tem uma lei complementar, a 173, que está tirando tudo do servidor público. Se eu tiver um quinquênio amanhã, eu não vou poder receber ele, porque a lei 173 proíbe o executivo de pagar. Agora, nós somos 1.100 servidores efetivos e tem quase 3.000 contratados. Imagina a situação do município como é que está. Entendeu? Aí, estou aqui representando os 1.100 efetivos, mas eu também represento os 3.000 servidores contratados. Tem que mudar? Tem. Tem solução? Não sei. Sinceramente, eu não fiquei sabendo a respeito do parecer do jurídico. Porque ela falou comigo que tinha feito, ia trazer para mim. Eu falei assim, mas traz rápido, porque não vai demorar esse projeto a entrar. Quando eu olho na pauta, já estava na pauta ontem, 5 horas. Infelizmente, tem que votar. Vereador Remirto. Senhor presidente, eu sou favorável, já que você estava perguntando, sou favorável que vote hoje. Aí a Sônia, a Jocília, eu acho que, como se diz, a peteca já caiu, o leite derramou, então nós temos que limpar o que sujou. Mas valeu a presença sua, valeu porque nós aprendemos, né, tanto faz a mesa, o presidente, eu como vereador, mas eu tenho confiança e tenho certeza, porque Nova Serrana é uma cidade jovem. Santo Antônio do Monte, que perto de nós, tem 250 anos, Pitangui tem 300, Nova Serrana tem 66 anos, 6 meses, né, e 28 dias. Então, nós ainda vamos ser mais democráticos, nós ainda vamos ter uma administração participativa, eu creio nisso. Os sindicatos da cidade vão ser mais representativos. Acho que nós estamos caminhando para isso, nós somos novos ainda, igual eu falei. Então, eu espero que no futuro a democracia reine e a administração seja cada dia mais participativa. Mas para acontecer isso, depende de vocês, o que vocês fizeram aqui, vocês fizeram o seu papel, parabéns, e depende de nós também. Então,
nessa tarde de hoje, vamos aprender isso e vamos ver se nos próximos projetos nós sejamos mais atentos, né, presidente? Obrigado. Eu queria questionar o vereador Sandro. Depois de ouvir ali a Sônia, né? Só uma ressalta, presidente, que boa tarde a todos, que todas as vezes que tiver algum projeto aí que envolva o sindicato, que realmente eles sejam comunicados para não gerar mais esse tipo de problemas, né? É isso aí. Mas você é a favor de votar hoje? Hoje, o vereador Idalino. O professor William foi no ponto certo. A questão com o sindicato, não tem outra forma, tem que votar, é uma lei federal, é justificativa. A questão que o sindicato está questionando é o seguinte, tem servidor que eles vão entender, mas tem servidor que às vezes não vai entender. Por que o sindicato não está nos ajudando? Por que o sindicato não está fazendo isso? Por que os vereadores, nós votamos nisso para nos ajudar, nos representar? É uma forma da gente trazer alguns deles e o pessoal do fundo justamente para a gente estar discutindo junto. O sindicato está passando, não tem outra forma, tem que votar. A minha opinião é essa, não tem outra forma, tem que votar. Mas o professor muito bem diz, o sindicato é para estar passando para o servidor que realmente o que é o projeto. Tem servidor que às vezes não vai entender, né? Eu acho que tem que ter harmonia, tem que ter diálogo. Então, assim, se for para sexta-feira eu voto, se for para hoje eu voto, mas está na responsabilidade do sindicato. Se quiser para sexta-feira, a gente vai dar um jeito, né? Só que vocês, né, a opinião de vocês, pode votar, nós que vai decidir. Vereadora Terezinha. Eu peço mais uma vez, se for possível, né, nós vamos fazer o convite para o representante do Fundo Previdenciário, convidar o sindicato e alguns representantes, né, dos servidores públicos, fazer a reunião para que a gente possa colocar tudo no papel, todas as... Deu maioria hoje. Tudo que foi falado aqui nessa tarde. E se nenhuma das sugestões que nós dermos for aceita, por ser um projeto do Estado, nós vamos ficar felizes, porque nós comunicamos e apresentamos a eles e tivemos aqui um representante do Fundo Previdenciário. Então, posso até votar hoje, mas eu voto muito triste de não poder atender aos servidores. Vereador Zé Alberto. Senhor presidente, como foi falado aí, até a Sônia falou aqui que nas outras presidências, dos outros presidentes que comunicava eles, então assim, não sei se foi um erro ou o que aconteceu, eu não quero julgar ninguém, mas eu gostaria de pedir ao senhor, para fazer isso, vamos sentar com, igual o William falou aí, de repente, isso é inevitável, mas pode mudar prazo, pode ter um diálogo entre o sindicato, o executivo e o legislativo, e também o fundo previdenciário, e faz essa reunião para a gente votar isso na sexta-feira, vamos ouvir eles, e eu peço ao senhor isso, para nós estar ouvindo o servidor, peço ao senhor isso, se possível. Então, vereador... Dizer, senhor presidente, que eu vou estar aqui para votar na sexta e hoje, o que for votar. Vereador Vantuir. Diante das palavras da Sônia, eu sei que ela é uma batalhadora, ela já deve ter comunicado com o pessoal do sindicato, ela falou que se votar hoje ou sexta não vai mudar nada, então eu vou pela palavra dela e pela competência dela, porque ela deve ter falado com alguém lá e deve ter comunicado, porque senão a gente está tirando a autoridade dela. Quer dizer que ela não conversou com ninguém, se ela sabia que o projeto está aqui, pelo que ela falou, ela sabe e deve ter comunicado. Então, eu acredito muito no trabalho dela e peço que seja votado hoje, porque não vai mudar nada. Isso aqui, não sei se vai vir gente do sindicato, mas ela que comanda, ela que deve conversar com todo mundo, e eu respeito muito ela, pelo trabalho que ela faz, porque eu conheço ela, e essa moça aqui que trabalha com ela, que eu nem sei o nome direito. Mas parabéns por vocês, mas eu quero que vote hoje, só para não perder tempo, que a gente vai ficar aqui perdendo tempo, como aconteceu o ano inteiro. Muito obrigado. Então, vereador Zé Faquinha, vereador Jadir, vereador Vantuir, vereador Pastor Giovanni, vereador Remirto, vereador Sandro, deu maioria, então o projeto será votado hoje. Foi consultado. Mais algum vereador quer fazer algum comentário? Coloca agora em votação o projeto de lei 044/2020. Em votação.
mas já estava em votação aqui, o Zé Alberto tinha trazido aqui o requerimento, então nós passamos para o 44, mas o 43 será depois. Vereador professor William. Senhor presidente, só antes de votar, está pedindo o senhor que eu vou votar a favor, exatamente por causa do que aconteceu, mas os próximos projetos que for votar nessa casa, que envolveu o servidor público dessa casa, eu peço ao senhor para antes comunicar o sindicato. Sim. Falta o vereador Zé Alberto e o vereador William para fazer a votação, por gentileza. Declaro aprovado o projeto 044/2020 por 10 votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar 043/2020, que altera a redação do artigo 98, inclui a subseção 3ª da seção 4, no capítulo 2, no artigo 106-A, no título 7º, inclui o capítulo 6º-A com os artigos 152A, 152B, 158C, 158D e 158E, 158F. No título 7º, altera a redação do parágrafo único do artigo 162, todos da Lei 1548, de 11 de fevereiro de 2000, Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Serrana, revoga o artigo 148 da Lei 1548, de 11 de fevereiro de 2000. Revoga dispositivo da Lei 1844, de 22 de dezembro de 2005, e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto de lei complementar precisa de voto da maioria absoluta dos membros para ser aprovado, ou seja, 7 votos, e é votado em 2 turnos. Está aberta a discussão. Algum vereador quer fazer algum comentário? Esse projeto, ele destaca qual matéria, o contábil? Esse projeto está passando o pagamento dos benefícios que antes eram realizados pelo Fundo Previdenciário, né, cumprimento também da Emenda Constitucional 103, que alterou as alíquotas, né, do projeto de lei que foi votado anteriormente, do 44. A mesma Emenda Constitucional da Reforma Previdenciária trouxe para os entes o pagamento dos benefícios, que é auxílio-doença, a licença maternidade, o salário família, né, o abono família, o auxílio-reclusão. Então, reduziu aos benefícios que o Fundo Previdenciário arcará somente pensão por morte e aposentadorias. Jurídico. Professor, é exatamente isso. O projeto de lei 043 foi para adequar a Emenda Constitucional 103 de 2019 e a responsabilidade com os... a emenda restringiu os benefícios, que antes era de responsabilidade do fundo, hoje passa a ser do ente, o ente federativo. E, no caso aqui do município, o Fundo Previdenciário vai arcar, então, já está arcando desde o ano passado, quando foi editada a emenda, essa emenda 103, a emenda constitucional 103, desde o ano passado, que já vem se aplicando só aposentadoria e pensão por morte, que é de responsabilidade do fundo. Os outros benefícios passam a ser arcados desde o ano passado pelo ente federativo. Hoje está regulamentando a legislação para fins de regularizar mesmo, de constar na legislação, tanto no estatuto quanto na lei do fundo. Pelo que eu entendi, o fundo terá menos despesa Sim. com o servidor. Isso. Então, eu sou favorável. Mais alguém quer fazer um comentário? Coloco agora em votação, em primeiro turno,
o projeto de lei complementar 043/2020, em votação em primeiro turno. Lembrando que são 2 votações. Declaro aprovado o projeto de lei complementar 043/2020 com 11 votos favoráveis. Presidente, tendo em vista a questão da urgência que foi colocado para a votação do projeto de número 44, nós temos o ofício 436 do chefe do Executivo. Nós poderíamos aí também consultar o plenário para poder fazer a votação do PL? Sim, mas nós agora vamos colocar em votação, vamos colocar agora em votação, segundo o projeto de lei complementar 043/2020. Perfeito. Em votação. Lembrando que é o segundo turno. Vereador Zé Faquinha. Declaro aprovado o projeto de lei complementar 043/2020 com 11 votos favoráveis, segundo turno. A pedido do vereador William, vamos estar lendo aqui o ofício gabinete 436/2020. Vou pedir que o vereador secretário faça a leitura. Ofício gabinete 436/2020, da Alcerranda, 27 de julho de 2020. Sua Excelência, vereador Ricardo Freitas Tobias. Excelentíssimo senhor presidente, conforme disposto no inciso 16º, do artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, em razão de envolver assunto de interesse público relevante, permitimos-nos solicitar ao ilustre presidente convocação dos 9 vereadores para a reunião extraordinária para a votação do nosso projeto de lei, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2758/2020 e da outras providências, aí protocolado nesta data. Contando com a habitual solicitude, antecipamos agradecimentos, valendo-nos do ensejo para transmitir a Vossa Excelência as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Eusébio Rodrigues Lagos, prefeito municipal, deferido 28/7. Presidente, então o pedido nosso aqui, eu pedi a leitura do ofício justamente para demonstrar que é da vontade do chefe do Executivo. O que acontece? Agora há pouco nós tivemos uma discussão de que se a gente não votasse até o dia 31, não poderia mais ser votado. Não sei se os senhores se recordam, nós tivemos uma ampla discussão aqui acerca do auxílio para os profissionais contratados da Prefeitura, e nós deliberamos que haveria 60 dias de suspensão, com a manutenção de 50% de pagamento, e que depois teria que ter uma consulta ao Legislativo. Os 60 dias vence dia 30, hoje é dia 28. Então, se a gente não votar, todos os contratados vão ser desligados, eles vão para a rua. É isso que vai acontecer. Então, o que nós fizemos? Nós oficiamos o prefeito municipal, encaminhamos um projeto, que nós chamamos de anteprojeto, e o prefeito gentilmente nos devolveu nos mesmos termos, ou seja, ele concordou com a prática. Até solicita aqui a leitura da mensagem de encaminhamento, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, tendo em vista a manutenção da suspensão das aulas, faz-se necessária a alteração da Lei Municipal 2758/2020, razão pela qual submetemos o projeto de lei ora apresentado, com o intuito de resguardar as bases contratuais dos profissionais da educação, entre outras secretarias municipais, conforme solicitado pelo nobre vereador, vice-presidente dessa egrégia casa, William Carlos Ferreira Barcelos. Ademais, é importante ressaltar que o prazo de validade estabelecido na Lei 2758/2020 está se esgotando, razão pela qual solicitamos apreciação
e votação do projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 79 da Lei Orgânica do Município. Isso aqui é um entendimento tão grande de que o prefeito, ontem, presidente, estava saindo da Câmara, estava tentando protocolar isso aqui, depois, 6 e pouco, todo mundo já tinha ido embora, e vieram hoje, meio-dia, e protocolaram. Isso aqui é o sentimento do sindicato, é o sentimento do servidor, é o sentimento do executivo, é o sentimento do legislativo, mas nós precisamos da liberação do plenário para ser votado e aprovado esse texto, que muda de 60 para até 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período, mediante decreto do executivo. A gente não sabe que dia vai acabar a pandemia. E nós temos que aproveitar esse momento que o executivo deu o sinal verde, que vai continuar honrando o compromisso dos contratados. Então, caso seja do entendimento de todos, esse é o entendimento do Legislativo em conjunto com o Executivo. E agradeço o prefeito a sensibilidade. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? O plenário concorda que põe o projeto em votação hoje? Meu presidente, eu quero só apenas parabenizar o colega William Carlos Ferreira Barcelos pela atitude de lembrar que estava por vencer. Então, se não fosse ele acordar para essa situação, a gente talvez estaria sim passando batido. Então, obrigado, vereador, pela ação. Eu também sou totalmente a favor. Até gostaria que fosse até dia 31 de dezembro, acompanhar todos os decretos, de estado de calamidade, e já colocar esse aqui também até dia 31 de dezembro, para resguardar os nossos queridos servidores. Sou totalmente a favor. Tudo que é para beneficiar o servidor público, tem o meu voto. Com a palavra, vereador Sandro Moretti. Parabéns, William, aí, pensar à frente do tempo. Todo mundo aí com minha barriga. Parabéns, estamos juntos assim. Presidente. Com a palavra, vereador Adalberto. Parabenizo o trabalho do William aí e o nosso prefeito, José Bulag, pelo esforço, e sou favorável, sim. Meu voto é sim. Mais algum vereador quer fazer alguma? Presidente. Com a palavra, vereador Vantuir. A gente só fica repetindo, eu vou repetir também, dar parabéns, William. Sempre atento a tudo. Parabéns, William. Com a palavra, vereador Zé Faquinha. Senhor presidente, obrigado pelo Zé Faquinha hoje. Também. Tudo William, bem, Walter? Ô, William, você ganhou muitos parabéns hoje. Cara, parabéns mesmo, e parabéns também para o prefeito, que atendeu rapidamente também isso aí, e eu sou totalmente favorável. Também quero parabenizar o vereador William, porque realmente ele estava atento aí, Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Presidente, até não querendo desmerecer o trabalho do William, mas era responsabilidade dele mesmo, que a emenda foi dele, quando nós aprovamos o projeto, a memória sua está boa, Memória está afiada, e a emenda, eu lembro que lá era até 120, até poderia ser 2 dias, Agora ela é... Eu não tiro meus parabéns, Tá, muito obrigado, mas o pastor sabe que há dias nós temos debatido isso, eu tenho falado com ele da preocupação nossa do recesso legislativo, nós estávamos muito envolvidos com questões dos afastamentos e nós acabamos nos desprendendo de determinadas situações, e eu até peço desculpas ao sindicato, talvez por todo esse envolvimento nessa questão desse processo de cassação, nós cometemos aí um lapso de não avisar o sindicato da proposta, até justificar meu voto não, porque naquela questão daquele projeto anterior, não poderia figurar meu voto fazendo um aumento da contribuição, tendo em vista todo esse histórico de luta em relação aos trabalhadores, é um voto de protesto pela situação que foi colocada, mas é um protesto, inclusive, em relação a mim, porque é um lapso que aconteceu desse legislativo e nenhum desses parlamentares pode se esquivar dessa responsabilidade. Lembrando que a emenda foi feita no meu nome, no nome do vereador William Barcelos, Fui contra o projeto, que eu era contra diminuir o salário do servidor, mas fui a favor da emenda. Então, vou colocar em votação. Em votação, o projeto de lei 064/2020, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 2758/2020 da outras providências.
Vereador Walter. Declaro aprovado o projeto de lei 064/2020. Acho que falta 3. Deixa eu ver. Não, agora denomina e depois institui. Não, tem jeito não. Vamos passar para o projeto de lei. Agora o projeto de lei 057/2020, que denomina como Maria Beatriz Lucas, BIA, a unidade de saúde da família a ser instalada no bairro Amaral, de autoria do Executivo Municipal. Está aberta a discussão. Algum vereador quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário que esse projeto é de minha autoria. Eu não sei se alguém conheceu essa moça. Ela era mais do que uma agente. A senhora conheceu? Ela era mais do que uma agente de PSF. Ela ia na casa das pessoas como fosse uma enfermeira. Ela tratava as pessoas, você não acredita não, gente. Ela cuidava da minha sogra, que tem 70 anos, toma insulina, tem diabetes, tem vários problemas de desgaste nos ossos. Estou falando da minha sogra não, só estou falando assim. Mas ela fazia isso com todos os moradores da parte dela do bairro Planalto. Ela dedicava a vida às pessoas doentes, carentes. Então, gostaria que vocês ajudassem a aprovar esse projeto, porque ela é uma pessoa merecedora mesmo. Estou falando, não é por causa que eu conheci ela, não. Porque quem conheceu ela sabe quem foi a pessoa. Igual a... Ela conheceu, não conheceu? A Bia. Muito boa, não era? Eu agradeço a todos se aprovarem esse projeto para mim, viu, gente? Muito obrigado. O Chiquinho não precisa nem falar, presidente. Né? Que nossa área lá. Quero, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Idalino. Eu quero parabenizar o vereador Vantuí, Paraguai, pela indicação, pelo projeto do nome da Bia, né? Ela era uma grande profissional, uma pessoa muito querida lá no bairro, né? A gente trabalhava mesmo com o maior carinho, ia nas casas das pessoas, fazia questão de sentar, ouvir o clamor da população. Inclusive o marido dela, o viúvo, que é o do Carmo, tinha me procurado. Eu falei, o Vantuí já entrou com o projeto. Então, parabéns, viu, Vantuí? Obrigado. Foi muito bem aceito. E só tenho a agradecer o pessoal do bairro Planalto, agradeço muito pelo carinho que a Bia tinha com o pessoal ali no bairro, né? É verdade, obrigado. Com a palavra, vereadora Terezinha. Também quero parabenizar meu amigo Vantuí Paraguai pela escolha do nome. Eu disse na reunião de comissão, eu também tive a felicidade de conhecê-la e todos nós sabemos que ela viveu para servir o próximo. E ela fazia isso com muito amor, carinho e dedicação. Então, parabéns mais uma vez e tenho o meu voto favorável. Obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Adalberto. Além do professor William, nós temos que dar os parabéns, o nosso amigo aí, Vantuí, né? Parabéns, Vantuí. Obrigado. O voto é sim. Obrigado. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Coloca agora em votação o projeto de lei 057/2020. Em votação. Vereador Santo Moretti, em votação. Projeto de lei 057. Favorável, com certeza. Mas, por gentileza, isso. Votação no painel. Declara aprovado o projeto de lei 057/2020 por 11 votos favoráveis. Projeto de lei 060/2020, que institui no município de Nova Serrana o Programa de Regularidade Fiscal Refis, que autoriza o recebimento de créditos tributários e não tributários com descontos e juros e multas, de autoria do Executivo Municipal. Para ser aprovado esse projeto, precisa de 9 votos e o presidente também vota.
Presidente, eu gostaria de saber se pode ser votado em conjunto os 60 e os 63, tendo em vista que, apesar de ser quórums diferentes, se eles podem ser votados em conjunto. Plenário, sim, plenário concordou, vamos votar em conjunto. Solicito ao secretário que proceda à leitura da emenda 01 ao projeto de lei 060/2020. Ressalto que esta emenda foi proposta pelo parecer jurídico e mencionada pela procuradora durante a reunião das comissões permanentes. A emenda está aí? Está aqui. Já está aqui. Emenda 01 ao projeto 060/2020 modifica o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei 060, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 5º, parágrafo único. A adesão ao programa importará ainda na interrupção do prazo de prescrição da cobrança do crédito. Justificativa. A emenda atende à recomendação do parecer jurídico. Nova Serrana, 28 de julho de 2020, comissões permanentes. Algum comentário? Favorável à emenda. Pode incluir a votação da emenda, presidente? Da minha parte, sim, não sei se legalmente aí pode. Pode, doutora. Está aí a proposta, presidente. Então, vou colocar a emenda juntamente com o projeto. Os dois, né? Isso. Em votação, projeto de lei 060/2020, juntamente com a emenda. Só para a população saber, né, o que nós estamos votando é a redução de juros e multas do Refis, e que ele vai ficar Está em votação o projeto. Está em votação o projeto de lei 060 e o 063 juntamente com a emenda. Só um minuto que o Léo está pedindo um pouquinho, que ele vai se ajustar o painel ali, por gentileza. Em votação. Esse projeto eu voto também. Um deles não, né? Então tem que desconsiderar na ata. Isso, desconsidera na ata. Ou senão o presidente faz o voto verbal. Estou votando o projeto de lei 060/2020. Apenas. Declaro aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei 060 juntamente com a emenda /2020 e declaro aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei 063/2020. Eu vou dar a palavrinha 2 minutos, o Remirto. Obrigado, presidente. Eu só queria lembrar duas coisas. Hoje, dia 28, apesar que Nova Serrana não tem a característica de desenvolver a agricultura, hoje é dia do agricultor, dia do produtor rural. Então a gente não pode deixar de dar os parabéns ao produtor rural, ao agricultor, aquele que vive no campo, que produz o nosso alimento do dia a dia. Então eu acho que nesse dia especial a ele, nós deveríamos valorizá-lo mais, principalmente Nova Serrana, que não tem essa característica, não tem essa vocação agrícola. Nós sabemos que no momento atual que nós vivemos, em dificuldade, o país em pandemia, e a agricultura está bancando grande parte do PIB nacional. Então, se nós andarmos pelo país, ou se entrarmos na internet e olharmos os estados que favorecem o agronegócio, que favorecem a agricultura, os estados estão bem, porque o produtor rural, ele lá no campo, ele não se aglomera, ele não teve problema, igual Nova Serrana as fábricas dispensaram, então o produtor rural ele não perdeu seu emprego,
Ao contrário, ele produziu o alimento para aqueles que estão em casa, ele produziu o alimento que deu rendas para o país. Então, neste dia, nós parabenizamos a todo o produtor rural do Brasil e principalmente de Nova Serrana, apesar de ser tão desleixado, tão esquecido. Precisava de nós proteger mais o produtor rural, interessar mais por ele e favorecer. Nós sabemos que atualmente o Brasil, o Banco Brasil, tem muito dinheiro para a agricultura familiar, para a agricultura de modo geral. Então, a Nova Serrana, infelizmente, os produtores não são organizados, esses benefícios ficam fora de Nova Serrana. Então, assim, o nosso município não caminha, o nosso município fica voltado só para a indústria, só para o comércio. Então, infelizmente, nós precisamos e não podemos deixar do lado esse lado da desenvolvimento rural, porque assim Nova Serrana estaria com mais desenvolvimento, geraria mais dinheiro, mais emprego e o comércio estaria melhor que está. E outra coisa, presidente, que eu queria falar, nós passamos aí uma época de muitas reuniões e muita gente trabalhou muito. Então, eu acho que nós devemos ter gratidão, independente do resultado, igual a Ive colocou no resultado do grupo dos vereadores, que o resultado da cassação dos vereadores agradou uns e não agradou outros, mas o fato é que muitos se esforçaram. Então, eu queria pedir aqui o Vandir, que chamasse a Terezinha, representando os vereadores, aqui mulher, o Vandir passava, a Terezinha entregava, uma lembrancinha para a doutora Márcia e o doutor Alessandro, porque os dois, o seu gabinete, sua mesa ficava cheia de vereadores, cheia de dúvida, e tão prontamente os dois esclareciam para nós. Então, obrigado pelo trabalho, pela dedicação. Sim, senhor, Zé Faquinha, pode deixar. Presidente, com a palavra. Gostaria de agradecer a lembrança, né, do vereador Remito, em relação ao Dia do Agricultor, hoje, dia 28. Ontem foi, aliás, antes de ontem, né, hoje é dia 28, dia 26 foi o Dia dos Avós, né, e meus avós, eles eram agricultores. Até bem pouco tempo, meu avô, apesar da idade, ele ainda manuseava, vendia, trazia as coisas para vender na cidade, e sempre participando de sindicato de produtores, sempre participando de associações de produtores, ganhou a vida no campo, aprendeu, sustentou seus filhos com o trabalho do campo. E então eu vou aproveitar o momento, presidente, para registrar um abraço aos meus avós, pelo Dia dos Avós, e também uma homenagem a eles pelo Dia do Agricultor, agradecendo ao vereador Remito a lembrança, né, aos agricultores. E o Remito me disse há uns dias atrás, aliás, disse para todos nós, de que nós deveríamos investir na diversidade econômica, e citou, claro, a agricultura, né, a agropecuária de modo mais integrado. E naquele momento, é um discurso que soava estranho para uma cidade onde mais de 92% da cidade vive dentro daquilo que nós chamamos da malha urbana, numa cidade onde os povoados cada vez mais têm se tornado espaço de lazer, chácaras e sítios, e menos espaço de produção. E esse final de semana eu estive na feira, compro em diversas barracas, eu estive numa barraca de um cidadão que vende queijo. Vocês devem conhecer, ele vem lá de Moema. E ele me falou o seguinte, estou procurando um local para poder arrendar ou alugar, para que eu possa produzir aqui, e eu preciso de alguém para fornecer o leite, para me comprar o leite aqui, porque eu tenho ido para Moema apenas para dormir. Lá eu não vendo um queijo. O que eu vendo é aqui em Nova Serrana, e eu quero morar aqui, eu quero produzir aqui. Então existe essa possibilidade, sim, vereador Remito, da gente fazer essa diversidade, ou essa diversificação da atividade. Quando o senhor falou, pode ter soado estranho para aquelas pessoas que vivem numa cidade potencial industrial,
mas o senhor citou até os efeitos da pandemia e as lições que ela acaba nos trazendo, e eu estou trazendo esse testemunho de que existem pessoas que querem vir para produzir na nossa cidade, e esse momento do Dia do Agricultor é um momento para a gente pensar, para a gente andar na feira, de movimentar a Secretaria de Indústria e Comércio, para que possa, de fato, estabelecer um diálogo, e quem sabe a gente não traz produtores e também o setor de agropecuária, para poder incrementar a nossa economia no futuro. Então, agradeço a boa lembrança. Para continuar chamando aí, os servidores aqui que ajudaram nós muito aqui, o Leonardo, o Eduardo, queria receber uma homenagem aqui, né, em nome dos vereadores. Chamar a Cida também, que servia água para nós aí, que todo dia estava presente, a Cida. A Ivane não está aqui presente. A Rafaela, que o Ricardo Tobias aí sabe o trabalho da Rafaela, todo dia não está presente, ele leva para ela. O próprio Ricardo Tobias, que embora aguentou muita crítica, né, ele como presidente, obrigado aí pela sua firmeza, pelo acompanhamento dos trabalhos. Eu gostaria também de chamar o Tiago, porque o Tiago está fazendo o trabalho dele, mas os outros jornais não estiveram aqui, o Tiago esteve aqui o tempo todo. Então, Tiago, não é uma máquina fotográfica de última geração, mas é só uma lembrança e o reconhecimento do seu trabalho. E gostaria de chamar também o Chiquinho. Eu, por exemplo, no sorteio, eu não fiz parte de nenhuma comissão. O Chiquinho foi premiado, acho que foi o vereador que participou mais de comissão. Então, parabéns, Chiquinho, obrigado pelo seu trabalho. Agora, em nome aqui dos assessores, eu queria chamar o professor Willi, está aí, os assessores do professor Willi, a Ana Paula e o Gilbert, né? A gente viu o trabalho deles, que eles tiveram muito trabalho. E a Rafaela, que é assessora sua, que não está, né? Tem um ainda. Levar um. Como é que chama a sua filha? Uma para a Natália. Levar um para a Natália. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Viu, moço? Natália, o Rebirto quer te presentear com a plantinha. E os outros vereadores, gostaria de dar um para cada um, mas obrigado pelo trabalho, acho que todo mundo cumpriu sua missão. Obrigado. Acho que fizemos o que pudemos, né? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Walter. Senhor presidente, comungando com as palavras do Willian aí, não esquecer que aqui na Câmara aqui, nós temos um fazendeiro aqui que pode servir leite para esse cara, para estar fazendo esquerdo, né? O nosso amigo Chiquinho do Planalto. Vereador Emílio, te agradeço pelo carinho que você proporcionou para nós aqui. Muito obrigado. Em nome de todos aqui, os servidores da casa, em nome dos vereadores, muito obrigado. Parabenizo o sindicato, está aqui presente, em nome da Sônia, em nome da Jacira, Geocira, está aqui presente. Muito obrigado. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrado.